Olá! Hoje a gente vai investigar um conceito bem fascinante, que fica ali, né, entre o místico e o científico, o Akashi. Nossa fonte principal é o livro O Akashi, o Conhecimento Perdido, do Dalton Campos Roque e da Andréa Lúcia da Silva. E a proposta, olha, não é só revisitar aquelas ideias antigas de registros etéreos, é explorar uma visão que tenta, sabe, conectar física de ponta, sabedoria ancestral e espiritualidade. Uma mistura e tanto, né? Exato. E o interessante é a motivação do autor, do Dalton Rock, que ele coloca logo na apresentação. Ele sentiu que faltava algo original sobre o tema. Percebeu muita repetição, sabe? Informação meio superficial por aí. E aí ele decidiu propor uma síntese dele mesmo, vinda de intuição, pesquisa, até experiência mediúnica, pelo que ele diz. Ou seja, a ideia não era só compilar o que já existe, mas gerar um entendimento talvez mais profundo. E como que o livro se propõe a fazer isso? Qual a abordagem? Então, ele busca navegar entre o que chama de dois paradigmas. De um lado, o cartesiano, que é o da ciência mais tradicional, focado no como, na prova, no método científico, né? E do outro, o que ele chama de paradigma consciencial. Esse é mais ligado à espiritualidade, investiga o porquê, o sentido das coisas, usa mais a intuição, a experiência interna. O livro meio que usa a ciência como um mapa para explorar um território que, em tese, vai além do que a ciência alcança hoje. Essa é a ponte que ele tenta construir. Entendi. Então, nossa conversa hoje vai ser justamente para explorar essas pontes. Tentar entender essa ideia do Akash como ele chama logo no início, um sistema operacional da consciência. E ver como isso conversa, ou até onde bate de frente, né, com o que a ciência diz, com o que outras tradições espirituais falam. Vamos mergulhar nisso. Bora lá. Para começar, tem uma crítica que o livro faz que eu achei bem direta, sobre como a gente banaliza termos profundos hoje em dia. Ele aponta muito para o uso assim indiscriminado de Akashi e até de quântico em terapias, produtos. Ah, sim. O famoso tudo é quântico. Exato. E ele compara isso com o passado, lembra? Quando o radioativo era quase sinônimo de moderno. O livro até cita exemplos, acho que na página 23. Chocolate, pasta de dente, radioativos. Nossa, é verdade. Bizarro pensar nisso hoje. Pois é. É um alerta, né, sobre como o marketing pode esvaziar completamente o sentido de conceitos que são, na verdade, bem complexos. Sem dúvida. E isso é muito atual, né? Nessa era de informação voando para todo lado, muita coisa superficial. O objetivo do livro, ele deixa claro, é tentar resgatar o akáshica dessa banalização, devolver uma profundidade que talvez tenha se perdido. É um convite ao discernimento, eu acho. É fácil se encantar com promessas fáceis, né? Leituras que resolvem tudo. Mas o livro sugere um caminho mais crítico, investigativo. Falando em visões diferentes, o livro menciona a teosofia, a antroposofia, como elas veem os tais registros akáshicos. Tem uma citação, acho que na página 31, que fala deles como um compêndio de todos os eventos. Quase uma biblioteca cósmica gigante guardando a história de tudo. Exato, essa é a imagem mais popular, né? A da biblioteca. Mas é aí que tá, o livro propõe uma perspectiva um pouco diferente a partir da página 33. Ele argumenta que o Akashi não seria algo a ser acessado com ritual, com senha, com permissão de alguém. O acesso viria da própria expansão da consciência de quem busca. Como assim? Nessa visão, o Akashi não é um arquivo passivo lá esperando ser lido. Seria mais uma espécie de pré-consciência, onipresente, que gera informação e não só armazena. Ele transcenderia o espaço-tempo. Por isso que ideias como guardar, antes, depois, elas ficam meio insuficientes para descrever isso, entende? Nossa, isso muda bastante a figura. E tem uma ideia ali pelas páginas 35 ou 36 que me pareceu chave. A de que o Akash não está lá fora. Está fundamentalmente aqui dentro. O livro até cita uma pergunta do Shankara, aquele sábio indiano, algo como:
Como que as escrituras podem revelar o Atman, a consciência, se é o Atman que revela tudo? É uma provocação, né? Exatamente. Uma provocação poderosa. A busca pelo grande se revela uma busca pelo íntimo. Isso leva direto ao conceito de cosmoética, que ele apresenta ali nas páginas 36 e 37. Cosmoética. O que seria isso? Segundo o livro, seria o verdadeiro filtro para acessar os níveis mais profundos do Akash. Não seria uma técnica, sabe? Ou pedir permissão para um guardião. Seria uma questão de ressonância. Ressonância? Como assim? A sua própria vibração ética, a qualidade da sua consciência é que determinaria o que você consegue perceber ou acessar. Pensa assim não como uma senha que você digita, mas como uma frequência de rádio. Você só consegue sintonizar níveis mais profundos de informação se a sua própria vibração, sua ética, sua consciência estiver alinhada com aquela frequência. É uma ideia de sintonia mesmo. Interessante essa analogia da frequência. Mas, sendo um pouco cética aqui, essa ideia de ressonância, vibração ética, não corre o risco de ficar meio vago? Como é que alguém sabe se está vibrando na frequência certa? O livro dá alguma pista mais concreta dessa cosmoética na prática? É uma ótima pergunta. E não, o livro não dá uma régua, um manual prático para a cosmoética. Até porque, isso iria contra a ideia de ser algo interno, individual. O foco está mais nos princípios. A busca sincera pela verdade, a prática do amor desinteressado, a responsabilidade pelos próprios atos. A crítica que ele faz ali nas páginas 37 e 38 é justamente contra essa terceirização da evolução. Ah, tipo, alguém vai ler meus registros e resolver minha vida. Exato. Ou cancelar meu karma. Como se a transformação profunda pudesse ser delegada. A cosmoética, nesse sentido, está ligada à autorresponsabilidade, ao esforço contínuo de reforma íntima, como se diz. A sintonia fina viria desse processo interno, não de uma fórmula mágica externa. Entendi. Reforma íntima em vez de atalhos. Faz sentido. Agora vamos para aquele terreno que sempre gera curiosidade, as conexões com a ciência. O livro não foge disso, né? Nas páginas 123, 127 e 128, ele lança perguntas bem diretas. Qual a relação do Akash com a radiação cósmica de fundo, a RCFM, e com a matéria escura, energia escura, que são 95% do universo, né? Sim, e ainda antimatéria, multiversos, ondas gravitacionais, ele joga tudo na roda. É ousado. Bastante. E uma área que ele explora que eu acho fascinante é o diálogo entre os ciclos cósmicos da cosmologia hindu e os modelos científicos. A tradição hindu fala desses ciclos gigantescos de criação e dissolução. Mahavantara, Pralaya, Kalpas. Um kalpa, só para ter ideia, duraria 4,32 bilhões de anos. Está lá nas páginas 47 a 56 e depois 91 a 99. É impressionante pensar que essa intuição antiga já concebia eras tão vastas. Puxa vida, 4,32 bilhões de anos. E como isso se compara com a ciência hoje? Então, a cosmologia moderna tem vários modelos para o destino do universo, né? Está lá entre as páginas 51 e 63. Atualmente, muitos dados apontam para o Big Freeze, a morte térmica, um universo que se expande para sempre e esfria. O que é diferente da ideia de ciclos. Exato. Contrária, na verdade. Mas existem modelos alternativos, como o Big Bounce, o grande rebote, que propõe um universo que oscila, colapsa e renasce. Esse modelo cíclico, embora não seja mais aceito hoje, acaba ecoando de uma forma curiosa essa visão hindu de ciclo sem fim. E o livro explora isso como uma possível ressonância com essa natureza talvez atemporal ou cíclica do Akash. E sobre a origem de tudo? O Big Bang. Aí o livro contrasta de novo. A visão hindu de um estado pré-existente Brahman ou o próprio Akasha primordial, usando metáforas como o Hiranyagarbha, o ovo de ouro cósmico, está nas páginas 65 e 70, versus o modelo padrão do Big Bang, onde o próprio tempo começaria ali. A física hoje ainda esbarra num limite, né? A era de Planck, aquele instantezinho inicial onde nossas leis não funcionam mais.
Mas o livro usa o conceito de vácuo quântico, página 68, 132, como uma possível ponte conceitual. Vácuo quântico? Isso não é o nada? Não exatamente. A física quântica mostra que o vácuo não é vazio. É um campo cheio de potencialidades, partículas virtuais aparecendo e sumindo o tempo todo. O livro sugere que essa ideia de um vazio que é fértil, cheio de potencial, se aproxima da noção de uma caixa preenchendo nada antes da criação. É mais uma analogia, claro, não uma identidade. Entendi, uma analogia interessante. E isso leva àquela ideia maluca de que a gente só conhece 5% do universo, né? O resto é matéria escura, energia escura, e tá lá nas páginas 70 a 73. Como que o livro amarra isso com o Akashi? Ele levanta a hipótese, a especulação, de que esse imenso invisível da ciência poderia ter alguma relação com o Akashi como um substrato fundamental, onipresente. É uma ideia ousada, claro, porque a ciência não atribui consciência a esses componentes escuros, e sobre a radiação cósmica de fundo, a RCF, o livro a vê como o eco do Big Bang, uma foto do universo bebê. Mas diferencia isso da memória Akáshido, que seria algo muito mais fundamental, abrangente, não só um registro fóssil. Página 74 e 75. E tem mais alguma ponte com a física mais recente? Sim, outra bem interessante é a ideia crescente na física de que informação pode ser tão ou mais fundamental que matéria e energia. Está nas páginas 135, 139 e 141. O livro até menciona o trabalho do físico Melvin Vopson, que propõe uma segunda lei da infodinâmica, sugerindo que a informação no universo tende a se organizar ou, pelo menos, se conservar. Nossa! Pois é. Isso cria um paralelo curioso. A ciência começando a ver informação como base, enquanto a visão consciencial ligada ao Akashi sempre viu a ordem inteligente, a informação, como algo gerado pela própria consciência primordial. E o livro até propõe uma hierarquia a partir disso, né? Isso. Na página 143, ele sugere uma sequência mais didática, né? A caixa, a consciência, gerando informação, que geraria a gravidade, que daria origem à energia, que finalmente se condensaria em matéria. É um jeito de visualizar uma cascata, do mais sutil para o mais denso, colocando a consciência como a fonte de tudo, quase como a mente pensa, informação, o peso desse pensamento atrai, gravidade, a atração vibra, energia, e a vibração se torna sólida, matéria. Uma forma de pensar. Essa ideia da consciência gerando tudo, isso nos leva à tese central do livro. O Akashi como um sistema operacional cósmico. Está na página 105. Isso está conectado com uma teoria bem complexa, a da queda, inspirada no Pietro Ubaldi, página 107, 109, 197 e 199. Você pode explicar um pouquinho? Não é pecado original, né? Não, de jeito nenhum. A queda nessa visão não é moral, é ontológica. Seria um evento cósmico, fundamental. Uma espécie de descida vibratória da unidade perfeita, original, que o Baldi chama de o sistema, para a fragmentação, a densidade da matéria ao antissistema, a passagem do uno para o múltiplo. E o Akash, dentro dessa teoria, seria o quê? Seria o campo de ordem inteligente, baseado em leis de amor, de justiça, criado antes dessa queda. A função dele seria sustentar e guiar todo o processo de descida na matéria, a involução, e o caminho de volta para a unidade, a evolução. Entendi. E como isso se encaixa com as leis da física que a gente conhece? Tipo a entropia, a tendência ao caos? Boa pergunta. O livro relaciona a queda justamente a essa tensão fundamental, páginas 111 a 113. A matéria, ligada ao antissistema, tenderia à entropia, à desordem, ao desgaste. Certo. Certo. Já a consciência, ligada ao sistema original e ao Akashi, impulsionaria a sintropia, um movimento contrário de organização crescente, de complexificação, de volta à ordem. A própria evolução da vida
das formas mais simples para as mais complexas, seria uma manifestação dessa força sintrópica da consciência, superando, aos poucos, a entropia da matéria. É como se fosse uma queda de braço cósmica. Uma visão bem abrangente do cosmos e da vida. Mas como é que algo tão vasto, tão abstrato como o Akash se manifestaria no nosso dia a dia, na nossa realidade aqui? Então, o livro explora isso usando a ideia de densidades, ou planos de existência, páginas 171 e 177. A gente tem o plano físico, né? A matéria densa que a gente toca. Aí teríamos planos mais sutis, como o plano astral, ligado mais às emoções, aos pensamentos, e entre eles existiria uma interface, tipo uma cola vibracional. O livro chama de duplo etérico, ou DP. Duplo etérico. Isso. Esse DP seria um campo energético que conecta o corpo físico com essas dimensões mais sutis, e ele mesmo seria composto de diferentes níveis de densidade, ligados ao que antigamente chamavam de ectoplasma. E conceitos como significado, propósito, sincronicidade, onde entram nisso? Eles surgiriam desse campo de potencialidades que é o Akash, PG 187-195. O livro usa uma analogia visual que eu achei bem legal. Imagina o Akash como um céu noturno, infinito, cheio de possibilidades ali latentes. O significado seria como uma estrela que acende quando a nossa consciência individual entra em ressonância com uma dessas possibilidades universais. O propósito seria a constelação que essas estrelas formam, dando um sentido, uma direção para a nossa jornada. Ah, gostei. E a sincronicidade? A sincronicidade seria como um raio, um meteoro que conecta de repente a estrela, o evento significativo, com a constelação, o nosso propósito, revelando uma ordem escondida, um timing perfeito. Aquelas equações que o livro mostra, S igual a C vezes RP, etc., são mais para ilustrar essa interconexão, não são fórmulas matemáticas literais, claro. Essas analogias ajudam a visualizar, né? O livro dá outros exemplos mais concretos. Sim, ele busca exemplos em várias áreas, PG 203 a 209. Cita a música, por exemplo, usando uma fala atribuída ao João Nogueira, como uma experiência que permite a gente sentir intuitivamente a estrutura harmônica, matemática, que existiria no Akash. Menciona também a energia orgânica, do Wilhelm Reich, interpretando como uma intuição pioneira dessas bioenergias que permeiam a vida, ligadas ao Akash. Embora o foco do Reich fosse mais biológico e energético, né? Menos na consciência em si. Entendi. E claro, ele volta a bater na tecla da crítica ao uso superficial do quântico 211, 219, 225, 227. Reconhece que na base tudo é quântico, mas lamenta que o termo virou um selo mágico para vender qualquer coisa. Até o entrelaçamento quântico, aquele fenômeno esquisito das partículas conectadas à distância, ele vê mais como um reflexo no nível físico da unidade fundamental do Akash, do que o Akash em si. E essa crítica se estende à busca por soluções externas fáceis, reforçando de novo que o caminho para uma conexão mais profunda com essa matriz passa pela responsabilidade individual, pela transformação interna. Certo. Depois dessa exploração toda, como é que o livro define o Akash, então? Para amarrar tudo isso, qual seria a síntese final? Bom, juntando as ideias principais, página 229 a 232, 279 a 281, o Akash é apresentado como muito mais que um simples registro passivo. Ele seria pré-energia e pré-consciência no sentido de ser a fonte, né? Seria o sistema operacional do cosmos. Um campo de ordem inteligente, a matriz informacional por baixo de tudo, o inconsciente universal e talvez o ponto mais radical seja esse. Ele não apenas registra a realidade, mas de alguma forma ele a gera a partir da consciência. Ele transcende espaço-tempo. Seria a base da vida, o modulador da existência. É bem abrangente. Uau! É impactante pensar que, por essa visão, a busca para entender o universo lá fora é inseparável da jornada para dentro da gente. Muda a perspectiva, né? Exatamente. E a implicação final que o livro sugere, página 232 e 233, é bem profunda. Se o Akash é, na essência última, consciência,
E se tradições antigas, como os Upanishads, dizem que Atman, o eu individual, é Brahman, a consciência universal, então decifrar o Akash é fundamentalmente um caminho de autoconhecimento. A chave de acesso estaria na nossa própria cosmoética, na qualidade da nossa consciência, na sinceridade da busca interior, e não em segredos externos ou em intermediários. Fizemos uma bela viagem hoje, hein? Guiados pelas ideias do livro O Akash, O Conhecimento Perdido. Exploramos essa visão do Akash como essa matriz inteligente, ativa, uma tentativa de lançar pontes entre ciência, espiritualidade, busca por sentido e, importante, resgatando um conceito profundo de possíveis simplificações. Com certeza. E para a gente levar para casa, para refletir, fica talvez uma questão inspirada nisso tudo. Se o universo for mesmo, na sua base mais fundamental, informação ou consciência, como sugerem algumas ideias da física teórica, da filosofia quântica e a própria ideia do Akasha como sistema operacional, o que isso realmente significa para a nossa percepção da realidade? E mais, como é que a ideia de uma interconexão profunda, não local, que aparece tanto no entrelaçamento quântico quanto na essência do Akasha, poderia transformar nossa maneira de viver, de nos relacionarmos com os outros, com o planeta? Fica aí para a gente pensar. Excelentes perguntas para levar conosco. Agradecemos muito acompanhando esta análise e esperamos reencontrá-los na próxima.